Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui no ano de 2005, o então campeão mundial da FIDE, Rustam Kozindjonov. Difícil falar o nome dele, nem sei se está certo o jeito que eu falei, mas enfim, ele era o campeão mundial da época pela FIDE, tá? Você pode falar, não, 2005 o campeão mundial era o Kasparov, eu também acho, né? O Kasparov saiu da FIDE, montou lá a PCA, teve umas divergências ali com a FIDE. Pra mim, ele era o melhor jogador do mundo na época. Mas como ele saiu fora da FIDE, a FIDE fez torneios lá e definia os campeões mundiais. Então a gente teve um período com campeões mundiais da FIDE e o Garry Kasparov como campeão mundial da PCA. Então aqui o então campeão mundial Rustam Kozindjonov está de negras, jogando no Mundial de 2005, ou seja, tentando defender o cinturão, que aqui era num outro formato, aqui era um World Championship Tournament, com vários jogadores, inclusive jogadora, a Judith Polgar aqui jogando esse torneio, tá bom? E nesse ano quem ganhou na edição de 2005, se eu não me engano foi Topalov, tá? Se eu não me engano foi Topalov, que foi o campeão mundial aí em 2005 nesse circuito da FIDE, nesse torneio, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, Judith Polgar de brancas jogando contra o então campeão mundial Rustam Kozindjonov. A Judith Polgar abre aqui com E4 e aqui o Kozin para os íntimos, né? O Kozin responde aqui com C5. Temos cavalo em F3, D6 e aqui D4 pela Judith Polgar, abrindo aí a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, o Kozin atacando aqui o peão central, cavalo C3 protegendo e A6. Aqui temos a variante Najdorf da defesa siciliana. Esse lance aqui visa, entre outras coisas, impedir, né? Muitas peças estão mirando para essa casa, impedir qualquer uma das peças vindo para cá. Muitas vezes as pretas gostam de jogar com a dama em C7, então cavalo B5 incomodaria um pouco. E também prepara B5, B4 no futuro, caso as brancas resolvam fazer o grande roque. Então a ideia por trás aqui da variante Najdorf, resumidamente, são essas as principais ideias. Temos aqui bispo em E3, E6, e aqui então E6... é um lance que briga pela casa de D5, mas bloqueia a diagonal do bispo. E a Judith Polgar, então, aproveita para ir para uma variante bastante agressiva com G4 aqui, já que o bispo não está mais atacando aqui. A Judith Polgar imediatamente faz esse lance G4. Temos E5, olha que legal. E aqui, então, o Kozin vai para essa ideia de atacar o cavalo, abrir um ataque descoberto, praticamente forçando a resposta da Judith Polgar, cavalo em F5, criando um bloqueio. No entanto, o que foi lance jogado, no entanto agora G6 coloca aí a Judith Polgar em problemas em tese, né? Isso aqui ainda são lances de abertura, é uma linha conhecida pelos grandes mestres, mas para nós que estamos acompanhando, a gente enxerga um problema aqui no tabuleiro, né? Que é o seguinte, o cavalo não consegue sair daí protegendo o peão de G4. Então assim que o cavalo sair daí, o bispo vai capturar em G4 e as pretas vão ficar melhores. Portanto, seria possível tentar um gambito aqui com cavalo H6, por exemplo, bispo por H6, bispo por H6, bispo por H6 e cavalo aqui em G4. Né? Seria possível jogar alguma coisa assim, mas não é reconhecido pelos grandes mestres como uma linha que possa trazer compensação aí para as brancas por esse peão, tá? Então na partida seguiu de que forma? G5 atacando aí o cavalo do Kozin, temos G por F5 e aí você fala, já sei, agora as pretas vão ficar bem, porque G por F6 está vindo F4, o peão em F6 está fraco, não é isso? Nada disso, Judith Polgar segue aqui com E por F5, então ela sacrificou um cavalo. Ela não quis gambitar peão, ela preferiu sacrificar aqui um cavalo, mas agora ela está com toda a iniciativa, né? tá com peões bastante fortes aqui na posição. E aqui o Kozin então resolve não fazer o lance de cavalo G8, que seria uma possibilidade para tentar salvar esse cavalo, né? Mas depois de cavalo G8 não foi o lance jogado, poderia vir aqui cavalo D5, e aqui por uma peça a Judith Polgar teria uma posição interessante, seria uma partida onde tudo pode acontecer, né? Bispo aqui por F5, bispo B6, enfim, uma série de complicações. Aqui o Kozin preferiu não ir para essas linhas malucas, né? Dama por G5, H4, tem umas linhas bem malucas, uns estudos bem malucos aqui, mas com chances para os dois lados. O Kozin preferiu simplesmente jogar aqui D5
e reivindicar aí o centro devolvendo material, mas a Judith Polgar não está interessada em material e ela faz o lance dama aqui em F3. Olha que loucura, né? Protegendo agora o peão aqui de F5. Pressionando, continua pressionando o peão aqui de D5, o cavalo está atacado e aqui então a partida seguiu com D4. Aqui o Kozin, que já está com uma peça a mais, agora aplica um garfo aí, vai capturar mais uma peça. A Judith Polgar complica tudo mais ainda com um grande roque, então protegendo o rei, já colocando a torre em jogo, o peão não pode capturar nenhuma das peças no momento, senão está caindo a dama. E aqui cavalo de bem D7 pelo Kozin, simplesmente o campeão mundial da época simplesmente bloqueia aqui o ataque da torre e de fato está ameaçando capturar mais uma peça aqui da Judith Polgar. Ameaçando não, vai capturar. A Judith Polgar sabe disso, mas é o que ela queria. Ela segue com bispo por D4, sacrificando a segunda peça, e por D4 e torre por D4. E o que ela conseguiu com isso? Judith Polgar já tem o rei protegido, já tem peões avançados, o cavalo aqui do Kozin está atacado, o rei está no centro, temos dificuldade de coordenação e desenvolvimento das peças das negras, ou seja, Judith Polgar tem uma posição muito melhor, uma dinâmica muito melhor para suas peças, né? O Kozin aqui de negras tem uma vantagem estática, que é a questão material, mas a vantagem dinâmica aqui é da Judith Polgar. A partida seguiu com o bispo G7, agora a questão é, será que ela vai conseguir converter essa vantagem dinâmica? Porque se demorar muito, as pretas anulam aqui esse ataque das brancas e vão para um final com mais material, né? Vão para um final ganho. Então a questão toda dessa partida é essa, bispo G7 aqui, mais uma vez o Kozin não está interessado em salvar esse cavalo, ele quer logo desenvolver as peças, proteger o rei. E aqui Judith Polgar segue com torre G1, olha que maravilha, né? A Polgar não está muito interessada em material não, dá para perceber isso, ela quer colocar todas as peças aí em jogo. A partida seguiu com rei em F8 e agora dama aqui em E3. Polgar continua não se interessando aí por recuperar material. Temos dama em E7 propondo a troca das damas. Dama D2 é muita frieza, né? A Judith Polgar aqui manobrar dama E3, dama D2 com duas peças a menos, né? É muita frieza, é muita genialidade aqui no tabuleiro. A partida seguiu com H6 e aí sim, depois dessa provocação, né? Aí não tem mais jeito. Aí a Judith Polgar captura uma peça de volta, G por F6, cavalo por F6 e o Kozin continua com uma peça a mais aí. Só que agora a Judith Polgar começa a capitalizar no ataque, né? Torre D8, cheque, forçando aqui a volta do cavalo para E8. E agora, o que fazer, né? O que fazer? Judith Polgar quer colocar essa torre na coluna E, só que não dá muito tempo, né? Não dá para manobrar aqui alguma coisa como bispo H3. Bom, seria até possível, mas Judith Polgar está com pressa, ela não quer manobras lentas e ela vai direto com bispo B5. Para quem já sacrificou tanta peça, vamos sacrificar mais uma, e a ideia aqui é esse sacrifício é irrecusável porque ele vem com um ataque sobre o cavalo, mas a ideia da Judith Polgar é ganhar mesmo velocidade para fazer o lance torre 1. Aqui o Kozin não tem o que fazer, tem que capturar esse bispo, ele segue com A por B5 e a Judith Polgar então faz questão de ficar com duas peças a menos novamente. A partida seguiu com torre 1 atacando a dama. E aqui o Kozin vai para uma ideia bastante interessante com o lance B4. Olha que partida legal, né? Aqui é o seguinte, pessoal, a Judith Polgar seguiu com o cavalo B5, mas se ela tivesse feito o lance torre por E7, na pressa aí de capturar a dama aqui do Kozin, poderia seguir aqui com peão por C3, né, por exemplo. Só que aqui tem mate, né? Então eu não sei porque que a Judith Polgar não fez isso. Teria torre de D por E8, cheque mate, né? E aqui, se ao invés de peão por cavalo tivesse rei aqui por torre, né? Você fala, tudo bem, o cavalo está atacado. Cavalo A4 simplesmente seria um lance vencedor, né? E aqui não dá, tanto faz torre por A4 porque estaria caindo o bispo. Então eu não entendi porque que a Judith Polgar, depois de B4 aqui, não simplesmente capturou a dama. Ela não está interessada de fato em material nessa partida, ela segue com o cavalo B5, levando aí a peça para o ataque. E aqui então o Kozin teria a chance de fazer aqui o lance bispo B5 e tentar salvar aí a partida, talvez ficaria até melhor para as negras, mas ele vai para uma outra ideia, ele vai para bispo por B2 cheque, com a ideia de levar o rei da Judith Polgar para uma exposição maior e conseguir salvar a dama com um tempo, esse lance dá um tempo e aí pensaria depois em como proteger o cavalo. Foi uma ideia interessante do Kozin. No entanto, a partida seguiu com o rei aqui por B2,
dama em F6 cheque, dama D4 propondo aí as trocas. Temos rei G7. Aqui, pessoal, é o seguinte, não tem jeito, né? Aqui, rei G7 descrava, né? Aí o rei fica protegendo a dama, o cavalo fica protegendo a dama e o rei fica protegendo a torre, né? Não tem jeito, esse cavalo já está atacado 2 vezes, esse cavalo vai cair, não tem mais como salvar. Então rei G7 e agora depois de algumas trocas, a Judith Polgar recupera aí o seu material, segue aqui com torre de E por E8, agora o material está todo igual. Temos torre por E8, dama por D4, cheque, cavalo por D4 e temos esse final, então olha só no final... Depois de toda essa maluquice aí que aconteceu no tabuleiro, a gente tem uma torre para cada uma peça menor para cada mas a Judith Polgar tem um peão a mais, né? Então tudo isso por um peão. Mais ou menos, né? Aqui a posição também da Judith Polgar é bem melhor, né? Aqui esses peões são alvos fáceis, o bispo não está conseguindo jogar, a torre não pode sair dessa horizontal se não está caindo o bispo. Um rei, né? Muito bem colocado aqui da Judith Polgar, né? Então ela conseguiu um peão e cositas a mais aí, né? A partida seguiu com rei em F6, F4. Olha só que legal esse lance, o rei aqui completamente fora de jogo, o cavalo segurando o peão de F5, a torre cortando o rei. Posição boa para Judith. B6 na tentativa de liberar finalmente aqui, propor as trocas. Temos torre aqui em D8, bispo B7, torre por A8, bispo por A8 e esse final agora, rei B3, não tem mais jeito, esse peão vai cair. O Kozin ainda faz bispo D5, dando cheque para capturar o peão de A2 na sequência. Rei por B4, bispo por A2 e agora rei B5, vai cair esse peão aqui, são alvos fáceis. Bispo B1 atacando o peão de C2, olha a força desse cavalo, olha a força desse peão não permitindo a entrada do rei, sensacional. Temos aqui C3, de qualquer maneira, porque aqui é o seguinte, né? Se Judith Polgar faz aqui o lance rei por B6, aqui o Kozin tem empate, aqui ele tem empate, então foi muito inteligente o lance C3. Aqui o Kozin tem bispo por C2, pessoal, com a ideia de desviar o cavalo para C2 e fazer a rapa aqui nesses peões. Rei aqui por F5, rei C5, rei por F4 e esse final é um final empatado, tá fora do escopo aqui desse vídeo, mas é um final, os estudos mostram que é empatado, não tem muito como as brancas quererem proteger aqui o peão, o rei está muito longe, o cavalo não consegue proteger ao mesmo tempo o peão das brancas e o avanço dos peões das negras, tá? Então, interessantíssimo lance aqui, preciso da Judith Polgar, o lance C3 na hora certa, a partida seguiu aqui com rei E7, rei por B6, agora sim. Temos rei D6, C4 avançando com esse peão passado, bispo D3, C5 cheque, rei D5 atacando o cavalo, se o cavalo sair daí tá caindo o peão de F5, cavalo C6, rei E4, agora esses dois peões estão atacados, temos cavalo em E7 protegendo o peão pelo menos de F5, bispo C2 foi jogado e agora C6, bispo em A4, C7, bispo D7 e depois de rei C5 aqui pela Judith Polgar, o Kozin, para os mais íntimos, né? O Rustam Kozimzhonov abandona aí a partida, né? O então campeão mundial Rustam Kozimzhonov abandona aqui, porque aqui não dá mais, né? Aqui, enfim, qualquer lance, rei por F4, por exemplo, aqui está seguindo com rei D6, atacando o bispo, e depois de bispo por F5, cavalo por F5, rei por F5, promoção para dama, e a Judith Polgar, uma dama com uma dama a mais, né? Com certeza ganharia essa partida aí, né? Então por isso que aqui depois... já nem lembro mais aqui, cadê? Depois desse lance aqui, qual foi, hein? Agora eu esqueci. Depois de rei C5, acho que foi rei C5. Depois de rei C5, o Rustam Kozimzhonov abandonou aí a partida. Que vitória, hein? Que partida sensacional. Que moral para a Judith Polgar vencer o campeão mundial, né? Realmente uma partida muito bacana. Vamos dar uma olhada no relatório. 99,2% de precisão para a Judith Polgar, 97,4% de precisão para o Kozin. E aqui a gente percebe uma coisa interessante, né? A Judith Polgar, ela estava vencendo, mas em algum momento ela deu a chance aqui. Foi aquele cavalo B5, né? Vamos dar uma analisada lá no tabuleiro, mas naquele momento a Judith Polgar realmente deu a chance do Kozin ficar melhor, tá? Então, cavalo B5 foi um lance bem ambicioso aqui da Judith, né? Realmente aqui torre por E7 é muito mais sólido, né? Capturando a dama logo de uma vez, com o tema ameaçando checkmate, né? E aí se rei por E7, a dama continua protegendo a torre, pode jogar cavalo A4 à vontade, se torre por A4 tá caindo o bispo.
tá tudo certo, aqui a vitória é garantida, né, para as brancas, a vitória é garantida. Judith Polgar jogou o cavalo B5 e aí fica uma posição aparentemente indefensável, ela renovou a ameaça aqui para cima da dama, o raio-x aqui no cavalo, aparentemente uma posição vitoriosa, mas o Cozin teria o recurso aqui, bispo E5, esse lance é chato, esse lance aqui salva tudo, né? Ah, Rafael, mas aí tem F4 aqui, F4 vence. Na verdade não, porque as pretas teriam fortíssimo torre por A2 aqui ameaçando mate. Então aqui as pretas teriam um contragolpe violentíssimo, né? Aqui depois de rei B1, por exemplo, as pretas estariam ganhas aqui com torre por B2 cheque, a torre protegida aqui pelo bispo. Rei C1 e aí o bonito bispo por F5 vindo para cima aqui, né? Então depois de torre por E5, poderia seguir com torre por C2, dama por C2, bispo por C2, torre aqui por E8 ou torre por E7, tanto faz. Essa torre vai cair de qualquer maneira, então torre por E8, por exemplo, rei por E8, rei por C2, sem pressa de capturar essa dama não consegue sair daí. Dama por E5, por exemplo, F por E5 e rei D7, um final vencedor para o Cozin, com certeza, né? Então aqui, depois de bispo E5, na verdade as brancas, a Judith Polgar não deveria jogar F4, deveria seguir com rei B1 para evitar essas complicações, proteger aqui em A2. E aqui depois de rei G7, por exemplo, as pretas estão melhores, aqui acabou o ataque das brancas, né? Vai fazer o que aqui? Um torre D5, por exemplo, dama G5, propondo as trocas, olha só. Torre de E aqui por E5, dama por D2, torre por D2, e as pretas continuam com uma peça a mais, né? Então o ponto todo é esse. Tudo bem, a Judith Polgar tem alguns peões a mais, mas acabou o ataque, né? Acabou o ataque das brancas, dá para seguir com rei F6, torre E4 e por aí vai, né? Por aí vai, B3, né? Já que esse peão aí tá caindo, estraga tudo aí, pro B3, torre G8. Percebam que as pretas começam a colocar as peças em jogo, né? Que foi a grande dificuldade aí das pretas. E as pretas com uma peça a mais aí conseguiram anular o ataque das brancas e provavelmente uma posição melhor para as negras. Então faltou esse recurso, né? Faltou esse recurso. Bispo E5, bispo por B2 não é uma continuação. Essa continuação favorece as brancas. Rei B1 seria fortíssimo aqui, não aceitando essa ideia, mas rei por B2 é igualmente vencedor, né? Aí veio dama em F6, dama D4, legal, essa aqui a Judith Polgar visualizou um caminho seguro, né, com trocas de peças indo para um final melhor, né? Rei G7, aqui uma sequência quase forçante, e aí ela visualizou esse final que seria melhor para ela, por isso que ela preferiu jogar rei aqui por rei por B2 mesmo, né, nessa posição, e não rei B1, mas rei B1 também seria igualmente vencedor, defende em A2, mantém a ameaça no bispo, mantém a ameaça na dama, mantém a ameaça no cavalo, né? Não tem defesa depois de rei B1 aqui, né? Não tem defesa, as brancas estão ganhas. Mas legal demais, né? O Cozin não soube aproveitar aí no momento chave ali a sua possibilidade de contra-ataque, né? E aí a Judith Polgar castigou bonito aí o Cozin. Legal demais, beleza pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa pérola do xadrez do ano de 2005 de Judith Polgar contra o então campeão mundial Cozin. Tá bom? É isso pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!